Seguimos com a segunda parte da entrevista com Lira Neto. Saiba o que o escritor pensa sobre o papel do biógrafo no Brasil. Quais são os cuidados que se deve ter para escrever uma biografia? Como é que se trabalha isso? Olha, o maior cuidado de um biógrafo é a documentação, é o cuidado com a documentação, com o rigor da pesquisa. Né? Toda a informação que você coloca num livro, você tem que ter uma documentação, uma comprovação. Você não pode simplesmente tirar da sua cabeça determinada coisa. Então, tudo tem que ser muito documentado. Né? E esse, na verdade, é um dever básico do ofício do jornalista. Né? Só publicar depois de apurar, não publicar o boato, não publicar a imprecisão. Buscar sempre a precisão, buscar sempre a documentação, buscar a pluralidade de fontes, inclusive, não se contentar nunca com uma única fonte quando você está fazendo uma reportagem mais profunda, buscar vozes dissonantes, né? Buscar os pontos positivos, os pontos negativos, os pontos de iluminação e os pontos sombrios de toda a história. Né? Então, acho que esse é o cuidado básico, esse é o dever ético do biógrafo, né? Ou seja, a pluralidade de fontes e o rigor na pesquisa histórica. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal decidiu liberar a publicação de biografias não autorizadas. Exatamente. Isso muda alguma coisa? Como é que é a tua visão sobre isso? Nós estávamos vivendo no Brasil uma situação absurda, uma situação surreal, que era o Brasil era o único país democrático, era o único país em que com um Estado de Direito pleno que proibia biografias não autorizadas. Né? Era uma exceção no mundo civilizado. Né? Então, o biógrafo estava sempre ali caminhando numa corda bamba, às vezes correndo o risco de passar 4, 5 anos trabalhando numa biografia e ver o livro ser retirado da livraria, né? Porque alguém, um herdeiro, um filho, um primo, um neto, se sentiu ofendido, né, com o livro. Se o biógrafo mentiu, se o biógrafo caluniou, processe-se o biógrafo. Né? Ele tem que ter responsabilidade naquilo que ele publica. O que não pode é ter a censura prévia. Né? Ou seja, antes do livro sair, eu tenho que pedir permissão à família do biografado para publicar. E pedir para que ele leia o livro e se ele autoriza ou não o que está ali. É uma situação absolutamente absurda. Imagina se eu vou um dia biografar, sei lá, por exemplo, um ditador. Eu até já biografei um, né, que é do Castelo Branco. Imagina que sentido faria eu ter que pedir permissão à família do ditador e pedir para que eles leiam o livro para ver se eles aprovam. Ou seja, era a história única, era a história contada apenas do lado do interessado, do protagonista dessa história. Então a história é exatamente o contrário disso. A história é uma visão crítica, né? Ela necessariamente tem que ser crítica. Perde-se a isenção? Perde-se a isenção, perde-se tudo. Né? Não é mais biografia, vai ser uma agiografia, que é biografia de santo. Né? Então não é biografia. A gente está vivendo uma crise no jornalismo, né? Você acha que é uma crise somente de credibilidade, de identidade, ou está faltando conteúdo realmente? Eu acho que os jornais, de uma forma geral, o jornalismo, de uma maneira geral, as grandes empresas jornalísticas, elas fizeram e continuam fazendo a opção errada para sair dessa crise. É inegável que as tiragens caíram, os jornais, a circulação diminuiu drasticamente e os jornais, para tentar enfrentar essa crise, o que eles estão fazendo? Promovendo cortes de pessoal, principalmente o pessoal mais qualificado, que tem os melhores salários, ou que supostamente teriam em tese os melhores salários, e sacrificando o conteúdo. E acreditando sempre que o leitor não percebe isso. O que é um grande erro. O leitor é crítico, o leitor observa, o leitor percebe a queda de qualidade do conteúdo. Então, essa crise de credibilidade do jornalismo só se aprofunda quando o jornalismo corta aquilo que ele tem de mais precioso, que é a relevância da informação. Se você abdica do conteúdo, se você abdica da informação, você se torna irrelevante. E é isso que acontece hoje, um pouco isso, né? Aí se cria um círculo vicioso. Você cai as tiragens, cai a receita do jornal, então para tentar compatibilizar despesas e receitas, você corta naquilo que tem mais da qualidade do produto. E aí o jornal se torna menos importante, menos relevante, vende menos ainda e vai cortando, para chegar o momento que nós chegamos praticamente ao fundo do poço, onde grandes empresas de comunicação estão à beira da insolvência. Então isso é uma coisa que a única saída que eu vejo para o jornalismo, né, é exatamente fazer o contrário do que está sendo feito hoje.
é apostar na relevância, é apostar no conteúdo, é apostar na informação de qualidade. Do contrário, o jornalismo está morto. Ainda nesta edição tem a última parte da entrevista com Lira Neto. Neste mês, a Unisc sediou o Fórum de Pró-Reitores de Pós-Graduação da região sul do país. O evento, que contou com a participação de representantes de diversas instituições, serve para ajudar no desenvolvimento e consolidação da pós-graduação, da ciência, da tecnologia e da inovação em todo o país. Troca de conhecimento e qualificação marcaram o Fórum de Pró-Reitores de Pós-Graduação da região sul, o primeiro em que a Unisc é sede. Conforme a pró-reitora de pós-graduação da Universidade de Santa Cruz do Sul, Andréia Valim, a proposta do fórum foi aproximar os colegas pró-reitores das universidades da região sul do país. O Fórum de Pró-Reitores da região sul, ele busca discutir as políticas voltadas para pesquisa e para pós-graduação nos 3 estados, né? A gente tem o Fórum de Pró-Reitores nacional e cada uma das macro-regiões do país tem então o seu fórum. O FOPROP Sul, como a gente chama esse fórum, é um evento que busca avaliar a situação da ciência, da tecnologia e da inovação na região sul do país. A Universidade de Santa Cruz do Sul, através de seus funcionários, docentes e alunos, é uma instituição que está sempre em movimento. Qualificação é o segundo nome da Unisc. Com isso, a universidade promoveu durante 3 dias um encontro com pró-reitores de pós-graduação das universidades da região sul do Brasil para debater sobre pesquisa e os rumos do mestrado e doutorado no Brasil. Desde que assumiu há 2 anos, a pró-reitora de pós-graduação da Unisc, Andréia Valim, acompanha os trabalhos dos programas de pós-graduação, mestrado e doutorado de outras instituições do país. De acordo com ela, a Universidade de Santa Cruz do Sul vive um momento de destaque e de crescimento no cenário nacional em relação aos programas de pós-graduação. Eu venho participando há algum tempo desse tipo de fórum e é um prazer enorme encontrar os colegas, a gente compartilha as coisas boas que estão acontecendo, assim como as dificuldades que temos que superar. O encontro de pró-reitores de pós-graduação acontece 2 vezes no ano, enquanto o Fórum da região sul apenas uma. O próximo será realizado no Paraná em 2016. A seguir tem os detalhes de mais uma mostra em cartaz.